Muito bem, vamos lá, pessoal. Nós vamos então para o nosso livro E a Vida Continua, autoria espiritual de André Luiz, psicografia do nosso querido Chico. Vamos aqui para o nosso capítulo número 17, Assuntos do Coração. Nós acompanhamos no capítulo anterior, aqui no capítulo número 16, todas as orientações, trabalho renovador, o nome do capítulo, toda a dedicação de Evelina e Ernesto para auxiliar Túlio, aquele nosso jovem companheiro, bastante desequilibrado, né, com relação aos assuntos do coração, fixando toda essa paixão desequilibrada, né, na nossa Evelina, e ela, por sua vez, se renovando nos seus sentimentos, trabalhando com ele, com esse sentimento paternal, exatamente ali fazendo com que o trabalho de resgate dela própria e também desse próprio jovem, para que ambos pudessem ali, cada um, seguir o seu próprio caminho. Ela procurava, né, Brás? A gente lembra que ela teve aquela recaída, né, no primeiro encontro com ele, e depois ela começou a focar o sentimento dela no marido para poder se sustentar afetivamente, por quem ela tinha realmente um sentimento bastante sincero, mas, por sua vez, o Túlio mantinha ainda essa fixação por ela. E nós vimos nesse capítulo todo o trabalho feito por eles dois, né, pela Evelina e pelo Ernesto, falando, né, sobre temas importantes, principalmente temas de evangelização, e ele se mostrava bastante refratário a tudo isso, né, porque o que ele queria era simplesmente ali dar vazão às suas fantasias, né, e enquanto ela procurava trazê-lo para a realidade. Então foi um trabalho difícil, que não foi bem sucedido. Ao final aqui nós encontramos uma avaliação feita pelo nosso irmão Ribas, né, que era aqui o responsável. Ele então foi até o Túlio para conversar com ele, e aqui no final nós vimos então, né, a empresa de reeducação fora efetuada com segurança. Túlio, entretanto, não reagira construtivamente. Mostrava-se abúlico, embutido nas fantasias que estabelecera em prejuízo próprio. E terminou dizendo para Fantine e a senhora Serpa, que o ouviam atentos: não vejo qualquer interesse para Mancini na permanência aqui. Forçoso envidarmos esforços para que aceite voluntariamente a miniaturização. Então aqui algumas colocações nesse simples parágrafo, né, que não seria proveitoso a permanência aqui. Não significaria que ele seria então expulso de lá, mas seria encaminhado para outra prática, né, outro recurso terapêutico. Nesse caso seria essa miniaturização, que é a reencarnação, porque ali simplesmente seria improdutivo para ele. Então ele precisaria realmente passar por uma outra experiência mais profunda, uma experiência de choque, para que pudesse despertar. Porém, o desafio seria que ele aceitasse voluntariamente a retomada, né, dessa sua jornada terapêutica evolutiva, né? E aí então, renascer. Renascer? Perguntou Evelina assustada. Será preciso tanto? Ribas respondeu então aqui: nosso amigo está mentalmente enfermo, profundamente enfermo, traumatizado, angustiado, fixado. O remédio será recomeçar de novo. Ainda assim, terá dificuldades e desajustes pela frente, como a gente tinha comentado no nosso trabalho anterior. Mesmo reencarnando, ele trará, né, as impressões que ficam ali armazenadas no seu inconsciente, no seu subconsciente. É aquele desejo de ter alguém, de concretizar ali os seus desejos, sem saber como, sem saber porquê. Né? Então ele pode não se lembrar dos fatos, mas ele continuará ainda vivendo esse desequilíbrio, muitas vezes até podendo ali viver uma relação afetiva desequilibrada com outras pessoas, tentando satisfazer aquilo que para ele é tão importante, sem encontrar aquela que é o objeto realmente da sua paixão. Né? Então isso poderá provocar para ele um risco muito grande
de lesões afetivas em si próprio e também nas pessoas com quem ele vai se relacionar. O remédio será começar de novo, ainda assim terá dificuldades. O benévolo mentor não traçou advertências nem articulou qualquer sugestão. E tanto Ernesto quanto Evelina, enfronhados agora nos imperativos e provas da reencarnação, silenciaram de chofre, pensando. Então foi assim que terminou esse nosso capítulo 16, e vendo ali que o trabalho de Evelina e Ernesto junto a Túlio foi um trabalho infelizmente improdutivo, porque ele realmente se encontrava ali na condição de um espírito bastante resistente, bastante endurecido naquela sua fixação. O Brás colocou, no engraçado, que André Luiz focou vários dramas no Rio de Janeiro. Isso porque, Brás, né, a gente lembra que André Luiz ele é um cidadão de Nosso Lar, e Nosso Lar se encontra nessa região. Então é natural que ele faça ali as suas atividades nesse espaço, digamos assim, de cobertura e suporte de Nosso Lar e também das instituições vinculadas a ele, né? Se nós lembrarmos de Camilo, todas as atividades que eles realizavam ali eram em Portugal, exceção de uma excursão que eles fizeram para o Brasil, né? Então a gente vai lembrar ali, né? E ele era carioca, né? Então tudo isso vinculado ali naquela região, né? Bom dia, Andréa. E aí, então, a ideia de fazer com que o Túlio aceitasse essa proposta de reencarnação seria muito mais fácil se ele aceitasse mesmo, né? E não fosse de uma forma compulsória, porque aí então seria sem aquele sentimento de revolta. Pelo menos ali ele estaria, a princípio, né, tendendo ou já concordando com a terapia. Do contrário, seria realmente ele algo forçoso, e tudo aquilo que é forçado nem sempre é bem aceito. Vamos em frente. Capítulo 17, Assuntos do Coração. Esvaíram-se 10 meses sobre a tarefa assistencial de Evelina e Fantini ao pé de Túlio necessitado, quando os dois solicitaram entendimento com o instrutor Ribas ao redor de problemas que lhes escaldavam o pensamento. Aspiravam, sobretudo, o rever os parentes no plano físico. Então aqui agora a gente desvia um pouco, né, dessa atividade rotineira que eles estavam fazendo no trabalho com o Túlio, né, passando ali já 10 meses, né, 10 meses junto a Túlio, né, lembrando. E aí então eles começaram agora a pensar nas suas questões pessoais. Desde então, né, desde o momento em que eles chegaram, o primeiro desejo, como é muito natural, era exatamente se reaproximar da família dos encarnados, né, rever ali os familiares, rever os seus amores, rever amigos e tudo mais, né? Então é um desejo, né, que qualquer espírito alimenta, né, desde aqui que tenha deixado aqui no plano físico, né, afetos, né? Então eles começavam a pensar de uma forma mais intensa nesse desejo, né? Convertera-se Ernesto num poço de memórias sobre a esposa e a filha. A senhora Serpa não mais suportava as saudades do marido e dos pais. Porque ansiassem pelo retorno, ardiam na sede de informes e explicações. Né? Então, assim, o tempo foi passando, eles foram se conformando com as orientações, dizendo que eles precisavam aguardar um pouco mais, que ainda não era a hora, e tudo bem, eles foram aceitando, só que chega uma hora em que até mesmo, né, a gente percebe que os dois começavam quase que se alimentar desse mesmo desejo, né? Um falava de uma saudade, o outro falava da saudade, e aí então chegou uma hora que eles falaram, bom, a gente tem agora que saber exatamente de que forma lidarmos com isso, né? O orientador acolheu-os com a lhaneza habitual e após registrar-lhes o pedido de bons ofícios para que lhes fosse obtida a concessão, acentuou simples. Creio que vocês já estejam em condições satisfatórias para a execução do empreendimento. Dedicam-se pontualmente ao trabalho, conhecem agora o que seja reencarnação, autodisciplina, burilamento próprio. Então aqui a gente começa a perceber quais são exatamente ali, né, os atributos necessários para que os espíritos então liberem aqueles que são trabalhadores, né, pacientes, né, ligados ali
àquelas instituições para virem aqui para o mundo físico. Então não basta simplesmente fazer com que um espírito venha, se envolva com a família, sem que ele tenha esse conhecimento, esse entendimento, né? Porque é importante lembrar que não é apenas você saber sobre a reencarnação, por exemplo, um desses assuntos aqui que foram trazidos, né, pelo instrutor Ribas. É importante você entender a reencarnação e os tipos de reencarnação, quais são as provas e expiações que fazem parte desse programa, porque de repente ali um espírito que desencarna, quer vir junto à família, chega aqui e encontra a família numa situação, por exemplo, de dificuldade, ou um familiar específico numa situação muito dolorosa. É natural que aquele espírito queira então tomar as dores, ou então procurar ajudar de todas as formas, e mesmo sem a intenção, acaba interferindo, prejudicando aquele que passa por aquela experiência e a si próprio, já que muitas vezes ele não tem muito o que fazer. Então compreender a reencarnação, de saber exatamente ali qual é o limite, até onde ele pode ir, essa autodisciplina para que ele possa ter o autocontrole diante daquilo que ele vai encontrar, seja nas provas, seja como André Luiz vivenciou, encontrando a família ali numa nova construção, ou seja, né, exato, Brás. Então, isso seja feita a vossa vontade, é um dos princípios fundamentais. E nós encontramos, né, André Luiz, relatando para nós ali, pessoas que vinham pedir ajuda para os instrutores, não para André Luiz especificamente, já que ele fazia parte de uma equipe, mas para os orientadores dessas equipes, implorando ajuda porque encontravam ali familiares em condição de desespero. Então nós tínhamos ali uma jovem que estava à beira do suicídio e a avó veio desesperada pedir ajuda, nós tivemos outro que pediu para um, outro que veio pedir para outro, e assim vai. Então tudo isso é importante de chegarmos aqui e encontrarmos cada um ali vivendo as suas experiências, né, dando sequência ali no seu ciclo evolutivo, passando por esse burilamento próprio, né, sem que os espíritos que de alguma forma estejam vinculados a esses encarnados, né, que eles não interfiram e não sofram por isso. Então realmente é algo que precisa de tempo e trabalho, tudo tem seu tempo. E evidenciando entranhado carinho, algum motivo particular, mais intimamente particular, na petição? Né? Então pergunta aqui o instrutor, né, existe algum motivo especial para que façam essa visita? Adiantou-se a moça acanhada. Instrutor, venho experimentando desoladoramente a falta de Caio. Caio, o esposo dela que estava encarnado, né? Esposos que se amam, interferiu Ernesto, quando distanciados um dos outros, fazem-se noivos outra vez. Por que não confessar que também eu ando aflito por abraçar minha velha? Caro amigo, aventurou Sevelina, fixando o mentor de maneira expressiva, em nos reportando a ligação conjugal, arriscaria uma consulta. Diga, filha, o senhor não ignora que em meu primeiro reencontro com Mancini, Túlio nesse caso, né, senti-me por momentos a jovem menos responsável que fui, observando-me fortemente atraída por ele. Depois, reagindo, vi-me de novo recuando mentalmente para o domínio de Caio, o marido que ficou no plano físico, dando a mim mesma a impressão de que sou um satélite gravitando entre os dois. Passei a esforçar-me em auxílio de Túlio, e aos poucos venho reconhecendo que ele não é absolutamente o homem que eu desejaria para companheiro. Entretanto, para ajudá-lo e tolerá-lo, presentemente sinto necessidade de um estímulo. Ou seja, né, aqui antes da gente seguir, ela então vê a tarefa que ela tinha, que inicialmente veio aquela culpa, depois veio, na verdade veio primeiro a atração, depois veio a culpa, porque ela se viu como responsável por colocá-lo nessa posição de desequilíbrio, embora ela não fosse a culpada exclusiva, porque o próprio Caio, o próprio Túlio também tinha ali as suas fraquezas de caráter, né, e portanto ele também se deixou levar por tudo isso. E depois ela começa a ter esse sentimento maternal.
Mas aí então ela começa a se questionar, mas espera aí, qual é o limite dessa minha responsabilidade? Até onde eu posso ir, até onde eu preciso ir? Nesse caso, ela sente necessidade desse estímulo para continuar passando por aquilo, porque é aquele trabalho desgastante, né? Você vai fazer ali, tentar ajudar aquela pessoa mostra resistência, tenta assediar, mostra ali, né, uma impaciência, uma intolerância, e ela tem que suportar tudo aquilo a troco de quê? Então foi isso que ela coloca para nós, que ela, para ajudá-lo e tolerá-lo, ela precisa de um estímulo. E aí ele coloca o amor a Deus. E ela coloca, depois ela retorna. Compreendo hoje que todos respiramos na própria essência de Deus. Contudo, o mistério para mim está nisso. Sei que nada conseguimos sem Deus, mas entre Deus e a obrigação que me cabe cumprir, preciso de alguém que me escore o espírito, que se me erija em apoio na movimentação do cotidiano, em busca daquele estado de alma que apelidamos por paz interior, euforia ou mesmo felicidade. Essa fome espiritual que me faz pensar dia e noite na reintegração com Caio significará que ele, meu esposo, é realmente o meu amor absoluto? Aquele espírito que será o sol de bênçãos a envolver-me para sempre quando chegarmos à perfeição? Então é bem interessante o que ela coloca, porque nós vamos encontrar, né, sempre esse sentimento de afeto que traz para aquela pessoa. Pois é, né, mas aí, como ela coloca, né, o amor a Deus é o objetivo de todos nós, né, mas para chegar até lá, a gente tem que primeiro ali, né, subir os primeiros degraus. Né? Então, nesse caso, não, o caso, Brás, não é nem essa questão da alma gêmea no sentido de dois espíritos que trazem esse afeto de casal, mas é um sentimento de amor depurado, porque nós vamos encontrar, por exemplo, mães e filhos que se sustentam nesse amor sincero, nesse amor puro, sem ser necessariamente o amor entre casais. Né? Então o que ela coloca é essa relação, como ela está lidando com alguém dentro desse campo afetivo da relação entre homem e mulher, nesse caso aqui dos dois, ela então pergunta se Caio não seria, né, o apoio para que ela pudesse se sustentar para fazer esse trabalho. E ela pergunta também, Caio seria ali realmente o grande amor da sua vida? Né? Caio seria ali aquele amor definitivo para ela, né, no fim da jornada, em que os dois percorreriam? Ribas sorriu e filosofou. Né? Esse tema aqui é bastante interessante, pessoal, porque ele vai falar sobre essa questão exatamente do amor entre duas pessoas. Né? E aí tem os prós e contras, tem as facilidades e dificuldades. Né? Então é bem interessante para a gente poder analisar. Então Ribas sorriu e filosofou. Todos nos destinamos ao amor eterno. E, no entanto, para alcançar o objetivo supremo, cada qual de nós possui um caminho próprio. Para a maioria das criaturas, o encontro do amor ideal assemelha-se, de algum modo, à procura do ouro nas minas ou de diamante nas catas. É indispensável peneirar o cascalho ou mergulhar as mãos no barro do mundo a fim de encontrá-lo. Sempre que amamos profundamente a alguém, transformamos esse alguém no espelho de nossos próprios sonhos. Passamos a ver-nos na pessoa que se nos transforma em objeto de afeição. Se essa criatura efetivamente nos reflete a alma, o carinho mútuo cresce cada vez mais, assegurando-nos o clima de encorajamento e alegria para a viagem nem sempre fácil da evolução. Nessa hipótese, teremos obtido apoio seguro para a subida do acrisolamento moral. Em caso contrário, a pessoa a que particularmente nos devotamos acaba devolvendo-nos os próprios reflexos, à maneira de um banco que nos restituísse ou estragasse os investimentos por desistência ou incapacidade de zelar por nossos interesses. Então surgem para nós aquelas posições espirituais que nomeamos por mágoa, desencanto, indiferença, desilusão.
né? Então, nesse primeiro ponto aqui, coloca para nós que sim, há essas relações que são bastante profundas, que vinculam dois espíritos de uma forma muito saudável, muito positiva. E aí nós vamos encontrar, então, que, por exemplo, esses espíritos estão ligados, reconhecem-se pelos sentimentos, mas não necessariamente caminham juntos o tempo todo, já que esse caminho evolutivo ele é individual. Então pode acontecer, por exemplo, de um espírito estar encarnado e o outro desencarnado. E aí nós vamos observar um detalhe importante, né? Aquele que está desencarnado, que acompanha aquele ente encarnado, vai dar todo o suporte para que aquele espírito que encarnou possa se desenvolver. E nesse desenvolvimento tem, por exemplo, ali um casamento que surge, outros filhos, e aquele espírito que se encontra no plano espiritual vai apoiar esse seu ente querido para que ele possa vivenciar essas experiências da melhor forma possível, sem a ideia de ciúme, sem a ideia de apego, mas vendo nele ali, aquela é a sua programação, essa é a sua necessidade, então você vai viver a sua experiência. E aí então se apoiam e vai exatamente ali fazendo a sublimação desse sentimento, saindo do apego para esse amor realmente profundo. Então isso para nós é sempre um desafio, que a gente vai perceber que tem muito ainda, né, para a gente caminhar, se elevar para ter essa compreensão. Então existe esse vínculo entre ambos. Mas, como ele coloca para nós aqui, em caso contrário, a gente vai ter aqui um amor unilateral, em que você investe toda a sua vontade, né, a vontade de apoiar aquele espírito, de amar aquele espírito, e ele nem sempre vai retribuir da forma como gostaria. Por isso ele coloca para nós, né, a pessoa a que particularmente nos devotamos acaba devolvendo-nos os próprios reflexos, à maneira de um banco que nos restituísse ou estragasse os investimentos por desistência ou incapacidade de zelar por nossos interesses. E aí depois ele vai colocar aqui algumas expressões importantes, né? Trazendo para nós aqui, então surgem para nós aquelas posições espirituais que nomeamos por mágoa, desencanto, indiferença, desilusão. E aí a gente vai lembrar aqui Emmanuel, lá no livro Vida e Sexo, ele vai dizer para nós, né? Só se desilude quem se ilude. Né? E a desilusão termina com a realidade também. Então são essas ideias que a gente vai percebendo, né? Que somos nós que criamos as nossas próprias ilusões, criamos as nossas próprias fantasias. E aí então quando nós, né, acordamos para a realidade, nós percebemos que o outro tinha o direito de viver sua própria vida. Fomos nós que acreditamos que ele tinha obrigação de nos retribuir e restituir também o mesmo sentimento que nós devotamos. A Fabi colocou, né, uma proposta realmente linda, né, mas desafiadora, sem dúvida. E para isso, claro, vem a sublimação, né, Fabi? A gente vai entender ali todo o projeto reencarnatório, né, não as juras de amor, né, que isso aí é muito romântico e muito passional para nós, né, mas assim a sinceridade que é trocada entre os indivíduos, sabendo exatamente, né, no momento em que um reencarna, o outro desencarna, cada um tendo ali que cumprir determinadas tarefas para sua própria elevação, depurar o seu próprio passado, reencontrar pessoas, né, com quem ele teve vínculos anteriores. Então a gente vai sempre criando essa ideia do romance, principalmente porque dentro da nossa ficção aqui do mundo, nós criamos aqueles amores impossíveis exatamente para que o final seja um final feliz. Primeiro tortura ali os coitados, né, dos dois amantes, para depois no final ficarem juntos, né? Então a gente alimenta tudo isso. A própria ideia de Romeu e Julieta, lá com Shakespeare, por exemplo, foi assim, né? O amor impossível entre os dois, e culminaram na morte dos dois ali, vivendo felizes para sempre. Até nisso a gente cria essa fantasia, né? Mas o amor, né, ele acaba se sublimando e modificando as suas características, saindo desse amor muito ligado às ideias da matéria, né? O Brás lembrou, né? Lembrei Obreiros da Vida Eterna, né? André Luiz, realmente, né? Ajudar o espírito querido a conquistar esse reino dos céus é realmente difícil, né? Fazer com que ele evolua, e para isso ele precisa desse apoio também. Tem um trechinho do Boa Nova que diz assim, né? Ah, Simão, quão poucos sabem partir por algum tempo do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição
por amor ao reino que é tabernáculo da vida eterna. Né? Pois é, muito poucos sabem mesmo, né? E aí então, depois dessas orientações, a Evelina o Fantini, né, volta a perguntar: o senhor desejará talvez afirmar que caminhamos na existência pelas vias da afinidade, de afeição em afeição, até achar aquela afeição inesquecível que se nos levante na vida por chama de amor eterno? Sim, mas entendendo-se que o conceito de afeição, sem a estreiteza do sexo, de vez que a ligação esposatícia, embora sublime, é apenas uma das manifestações do amor em si. Determinado homem ou determinada mulher podem confirmar na esposa ou no esposo a presença do seu tipo ideal. Entretanto, talvez prossigam após o casamento mais intimamente vinculados ao coração materno ou ao espírito paternal. E às vezes somente encontrarão o laço de afeição num dos filhos. Em amor, a afinidade é o que conta. Então ele sai aqui da ideia desse amor, né, passional que nós temos hoje, esse amor muito mais físico, trocando então por essa afeição. E é exatamente essa afeição que vai mostrar ali dois espíritos que têm ideias semelhantes, que têm sentimentos semelhantes, que têm respeito, que têm ali ideais semelhantes, né? E não apenas a ideia do casamento em si. E como ele coloca, a ligação esposatícia, ou seja, o casamento, é realmente algo que é muito nobre vinculando dois espíritos. Mas o amor ele vai muito além disso. Essa é apenas uma das manifestações. Instrutor, enunciou Evelina impressionada, e as uniões de suplício, os casamentos infelizes? Sim, a reencarnação também é recapitulação. Muitos casais no mundo se constituem de espíritos que se reencontram para a consecução de afazeres determinados. A princípio, os sentimentos se lhes justapõem no setor da afinidade, como as crenas de duas rodas que se completam para fazer funcionar o engenho do matrimônio. Depois percebem que é imperioso burilar outras peças dessa máquina viva, a fim de que ela produza as bênçãos esperadas. Isso exige compreensão, respeito mútuo, trabalho constante e espírito de sacrifício. Se uma das partes ou ambas as partes se confiam a desentendimento, a obra encetada ou reencetada vem a cair. Então, a pergunta de Evelina pairou no ar, revestida de imensa curiosidade. Então, aquele dos cônjuges que lesou o ajuste, ou ambos, conforme as raízes da desunião, devem esperar pela obtenção de novas oportunidades no tempo para a reconstrução do amor que dilapidaram. Instrutor, permita-me uma pergunta. A união conjugal de duas criaturas que se amam, quando interrompida pela morte no mundo, pode ser reatada aqui? Antes da gente entrar então nesse novo tema que vai surgindo, mostra exatamente isso, né? Quando existe então, como é colocado para nós já vimos estudiosos da doutrina, já vimos espíritos amigos trazendo também essa orientação, falando que a grande maioria dos casamentos hoje aqui no nosso mundo são casamentos de reajustes. E nós já estudamos também sobre isso, lembrando que uma constituição familiar, ela posiciona dentro de uma estrutura familiar, cada espírito ocupa uma posição de acordo com a necessidade que ele tem de se transformar e também vinculada a outro espírito dependendo do tipo de laço. Entre pais e filhos, entre casais, entre irmãos, entre amigos, enfim. Nós vamos então vendo aqui a mudança na posição de cada um de acordo com a necessidade. E nós temos muito pouco conhecimento sobre tudo isso. Mas basta nós nos analisarmos de todas as posições que nós ocupamos até agora. No momento da nossa reencarnação, chegamos como filhos e netos, sobrinhos. O tempo foi passando, nós encontramos irmãos, começamos a ter consciência desse tipo de relação, e a relação com pais, com tios, com avós, começaram também a amadurecer. Depois, com o passar do tempo, vêm os companheiros com quem nós nos afinizamos.
Depois, com o passar do tempo, vem ainda os filhos que também vão surgindo. Então a gente vai percebendo que conforme o tempo passa, a nossa percepção dentro das relações também vão se modificando. E já tendo essa ideia de que a nossa posição aqui no mundo, na reencarnação, no mundo de provas e expiações, como o próprio nome já traz para nós, já mostra qual é a natureza das experiências que nós estamos trazendo. De um modo geral, Brás, resgates contínuos. Mas nós temos ali, né, as missões, nós temos os reencontros com espíritos amigos, mas tudo isso faz parte dessas estruturas que vão dar suporte para essa finalidade maior, que é exatamente o resgate. Porque já que nós reencarnamos no mundo de provas e expiações, o objetivo maior serão provas e principalmente expiações. Agora, quando passar o tempo e vier ali mundo de regeneração e outros mundos mais evoluídos, aí então a natureza das experiências serão outras, porque as afinidades serão constantes, os espíritos amigos serão ali a esmagadora maioria, as experiências serão experiências menos dolorosas, mas enquanto não chegamos nessa condição, a nossa experiência é daquelas mais difíceis ainda. Bom dia, mami. Então, vem para cá. Aí ele fala sobre o casamento, né? Como ele coloca para nós aqui, são aquelas duas rodas que têm o eixo para sustentar um casamento. Quando então, olha que interessante aqui, né? Quando é colocado para nós aqui, ele fala da recapitulação, então ele diz assim, a princípio, os sentimentos se lhe justapõem no setor da afinidade, como crenas de duas rodas que se completam para fazer funcionar o engenho do matrimônio. Depois, percebem que é imperioso burilar outras peças dessa máquina viva. Então, assim, no começo vem a paixão, vamos nos casar, prometo que nós seremos felizes para sempre, e depois então vem ali, né, os espíritos começam então a perceber qual é exatamente ali a real natureza, o real propósito daquela prova, daquela experiência. Começam então a burilar outras peças, né, a trabalhar outras situações do dia a dia daquela relação, a fim de que ela produza as bênçãos esperadas. Então o casamento vem como uma experiência que tem ali o seu começo, meio e fim, tem objetivo, e cada um ali tem as tarefas, tem ali as suas tarefas específicas, tarefas conjuntas e tarefas individuais. Isso exige compreensão, respeito mútuo, trabalho constante, espírito de sacrifício. Então tem todas ali, né, os propósitos, tem ali, né, a forma de lidar com essa experiência. Se uma das partes ou ambas as partes se confiam a desentendimento, a obra encetada, que é a primeira relação, ou reencetada, quando é reencontro, vem a cair. Aquele dos cônjuges que lesou o ajuste, ou ambos, porque a gente lembra, né, que dentro de uma relação a gente tem aquela visão de que um é o malvado e o outro é o vilão, o outro é a vítima. E muitas vezes nós vamos encontrar ali duas vítimas, vamos encontrar dois vilões, cada um ali fazendo o seu papel. Mas de qualquer forma alguém pode se dedicar e o outro acabar comprometendo essa relação, fazendo com que ela falhe. Mesmo assim, se um deles lesou ou ambos lesaram, conforme as raízes da desunião, quer dizer, dependendo da causa, por que o casamento não deu certo? Foram dificuldades, foram traições, foram violência. Por que exatamente não deu certo? Aqueles responsáveis, os responsáveis, devem esperar pela obtenção de novas oportunidades. Então eu me lembro de uma passagem que o Divaldo respondia uma questão que dizia assim, né? Um companheiro ou a companheira era muito dedicado, e o outro era aquele que atormentava, era aquele que causava todo aquele tumulto dentro da relação. Quando ambos desencarnarem, o que vai acontecer? Quando desencarnarem, o que vai acontecer? Então, aquele que cumpriu o seu papel dentro daquele trabalho, segue o seu caminho. Aquele que criou a dificuldade vai retornar ao plano físico e vai contrair uma outra relação, se for o caso, com as mesmas características que ele fez sofrer. Então ele passa também a vivenciar essas mesmas dificuldades. Mas o outro tem que reencarnar com ele para passar tudo aquilo de novo? É uma opção, como a gente já viu, a própria mãe de André Luiz trouxe para nós, mas era a título de amor verdadeiro, a título de renúncia, de uma missão de auxílio realmente que ela queria fazer.
Mas ela tinha obrigação de fazer isso? Ela fez isso voluntariamente, dada a sua grandeza, dada a sua elevação. Mas aquele que se desvincula, aquele que cumpre o seu papel, naturalmente ele vai se desvincular daquele tipo de relação, e aquela pessoa que causou aquele desequilíbrio, é ele que vai ter que se reequilibrar. E, portanto, ele vai viver experiências semelhantes em que ele vai ter que suportar aquilo que ele causou. É aí então que a lei de causa e efeito, quer dizer, ele planta, ele colhe. O outro plantou bem aquilo que era possível. Ele vai colher aquilo que ele deve colher, como resultado do seu esforço. O outro plantou ali, fez um mau plantio. Ele vai colher o mau plantio. Mas o outro tem que colher também? Não necessariamente. Então é aí que a gente começa a pensar, né? Quando desencarna, né, vai encontrar, o casal vai se encontrar no plano espiritual. E depois, ai meu Deus do céu, vai ter que viver tudo de novo. Cada um vai seguir ali o caminho que lhe cabe, né, dentro dessa linha de evolução. Depois aqui então, passando para esse outro assunto, é um assunto bem interessante, né? Quando se fala sobre essa questão do matrimônio, eu acho que a gente teria que ter livros e mais livros escritos especificamente sobre isso, trazendo para nós os diversos exemplos, né, de casais que se preparam, casais que reencarnam, depois casais que desencarnam, reencontro, reprogramação, é tanta coisa que trata, que diz respeito a tudo isso, né, porque a gente só pensa no casamento em si, mas a gente não pensa nos compromissos como um todo. E esses compromissos têm raízes profundas, têm raízes anteriores que nós não acrescentamos nessa equação. A gente só vê o casal, né, os casais formados e vivenciando ali as suas experiências, mas a gente não sabe por que eles tiveram que se juntar. E quais serão as consequências do modo como eles estão vivendo. Então tem um começo, meio e fim, tem o antes, durante e depois, e tem vários elementos ali envolvidos. Mas depois aqui então, o que é colocado aqui pela Evelina, se eu não me engano, o que acontece então nesse caso, como os dois, né, o próprio Ernesto e a Evelina passaram por isso, né, eles desencarnaram, e os entes queridos, né, a esposa, ou a minha velha, né, como chamou aqui Ernesto, e o Caio, que era o grande amor de Evelina, eles ficaram encarnados. Como acontece isso? Né? Ou seja, a união conjugal de duas criaturas que se amam, quando interrompida pela morte no mundo, pode ser reatada aqui? Ribas expressivo perfeitamente, se os cônjuges realmente se amam. Porque acontece, né, quando a gente pensa assim, né, um desencarnou, que, vamos supor, um casamento em que um deles ali é meio que o ditador, né, é aquele que é o possessivo. Aí esse possessivo, ou essa possessiva, desencarna, e ele fica no mundo espiritual esperando a vinda daquele que é o objeto da sua posse. E aquele que desencarna depois fala, eu vou ter que reencontrar com ele de novo. Então, quer dizer, esse casamento continua do mesmo modo que era aqui no plano físico. Aí ele coloca para nós aqui que, rompidos esses laços da matéria, o que vale realmente ali é o amor verdadeiro. Então os espíritos voltam a se reencontrar no plano espiritual se existe realmente verdadeiro amor entre eles. Fora isso, não há mais nenhum compromisso dentro dessa ideia do matrimônio, né, salvo ali a necessidade de se juntarem novamente no plano físico para darem continuidade nas experiências difíceis que têm que cumprir. Mas em termos de união de dois espíritos no plano espiritual, só se realmente ambos quiserem. Do contrário, cada um segue seu caminho. Fantine aparteou. E quando isso não acontece, quer dizer, quando eles não se amam realmente? Aquele que ama sinceramente continua trabalhando neste outro lado da vida, pelo outro que não lhe aguarda na terra a mesma altura de sentimento. Não lhe guarda na terra a mesma altura de sentimento. Aprimorando a obra do amor em outros aspectos, que não o da afetividade esposatícia. Então é interessante, né? O outro continua aprimorando a obra do amor em outros aspectos, quer dizer, ele não guardava aquele mesmo sentimento de amor pelo ente que desencarnou, mas ele continua ali amando seus filhos, amando seus pais, amando seus amigos, amando os trabalhos, é o amor em ação. Mas não necessariamente esse amor com essa característica de intimidade que acontece na relação. Né? Bom dia, professor. A senhora Serpa mostrou o semblante iluminado por bonito sorriso e asseverou segura de si.
Isso não me ocorrerá. Tenho hoje motivos para confiar em Caio, tanto quanto confio em mim mesma. Sua fé, volveu o instrutor, é um retrato da sua sinceridade. Né? Aqui, essa colocação dele é bem interessante, né? Porque ela, pela visão dela, ela, Evelina, tinha certeza que o amor que ela tinha pelo marido era o mesmo amor que o marido tinha por ela. E aqui então o que o instrutor colocou é: eu acredito que você esteja sincera na sua visão. Mas a questão que a gente coloca é: será que isso corresponde do outro lado? A verdade que ela realmente esperava? Porque é o que ela está colocando. Ela acredita nisso. E o instrutor Ribas colocou: eu acredito que você acredita nisso. Eu vejo que você é sincera na sua visão, na sua opinião. E a gente vê então aqui que ele coloca isso assim, com essa resposta dele, ela foi trazida com reservas. Porque ela pode se decepcionar muito, porque é ela que está criando essa imagem. Fabi colocou, né, é engraçado que o amor mesmo não depende de reciprocidade ou de confiança. Né? Até porque também a gente tem que pensar, né, Fabi, de que tipo de amor a gente está falando. Porque existe aquele amor entre casais, né, que eu amo meu marido, amo minha esposa, o companheiro, a companheira, e em troca há a necessidade dessa reciprocidade. Agora, quando a gente fala sobre o amor materno, por exemplo, é muito diferente, porque tem aquela mãe que ama o seu filho, que muitas vezes é um filho rebelde, e é aquele amor intenso, aquele amor profundo. Então a gente vai percebendo que o amor ele vai se lapidando e tomando características diferentes. Para nós, aquele verdadeiro amor, aquele amor que exige reciprocidade, é o amor entre casais. Porque aí vem companheirismo, fidelidade, né, doação, parceria, todos aqueles elementos que a gente vai colocando. Né? O Brás colocou, né, a gente no meio ambiente que reencarnamos pode modificar uma aprovação. Né? Pode, dependendo da necessidade que o espírito tem. Né? Bom, Ernesto fitou demoradamente a companheira e admirou-lhe a ternura da alma boa e ingênua. Desde muito, olha só a visão de Ernesto agora, né? Desde muito passara a nutrir por ela entranhado carinho. Nunca a apanhara em qualquer deslize, sempre compassiva, abnegada, muitas vezes surpreendia-se ligado a ela por uma encantadora atração. Sob que prisma a estimava? Filha, companheira, mãe, irmã? Não conseguia dizer. Então o irmão Ernesto ali, né, o Ernesto ele tinha ali um sentimento que muitas vezes era meio confuso, né? Às vezes gostava dela de um jeito, depois ele se pegava gostando de outro. Então ele estava tentando ainda definir o que realmente ele sentia por ela. A Fabi colocou aqui nisso, né? Se você ama alguém de verdade e a pessoa não quer seguir com você, se você realmente ama, você quer o bem e a felicidade da pessoa. É aí então que se transforma. Porque aí você deixa de ter aquele amor esperando reciprocidade e já se torna aquele amor materno de fazer com que a pessoa encontre realmente a felicidade dela. Né? Então o amor vai se modificando. E para isso a gente vai precisar de uma maturidade espiritual. Porque aquele que perde, né, que se desilude com aquele amor não correspondido, geralmente vem aquele sentimento de mágoa, como foi colocado, sentimento de revolta, aquele sentimento de ciúme e tudo mais. Né? Então, para desejar realmente o amor do outro, é a sublimação desse sentimento. E continua para nós aqui, né? Ernesto trazia então essa confusão com relação ao que ele sentia por Evelina. Temendo o mergulho em mais longas divagações, ele, o bom amigo, chasqueou no intuito claro de desviar o curso dos próprios pensamentos. Então ele já mudou de assunto também aqui, né? Porque esse foi um pensamento íntimo dele. Instrutor Ribas, qual se verifica no caso de nossa irmã, também estou persuadido de que minha esposa espera por mim. Entretanto, se isso não sucede, né? Então essa mesma colocação foi aquilo que André Luiz lá no começo. Eu tenho certeza que a minha esposa espera por mim, meus filhos morrem de saudade, porque eu tenho certeza que eu sou o grande amor da vida dela. Olha que pretensão, né? Eu sou o amor da vida dela. Só que aí depois ele chegou do outro lado e encontrou ela vivendo uma outra relação. Quem casa para ser feliz, né,
Quem casa para ser feliz, não case, né? Casar é para querer fazer o outro feliz. Essa que é a grande dificuldade, porque queremos ser felizes primeiro, né? São as carências que nós ainda temos, né? A gente sempre vê no outro o objetivo da nossa felicidade, porque o outro tem a obrigação de nos fazer feliz. E continua. Então, e se por acaso não acontece, né? De você ter o outro lá encarnado e ele já não sente mais a mesma coisa. Se isso não ocorre, e o mentor frisou as palavras com paternal inflexão de bom humor, você, Fantine, desfrutará, sem dúvida, a possibilidade de auxiliá-la na condição de um amigo fraternal. Olha só a mudança de sentimento. Então você tem aquele companheiro ou companheira que ficou no plano espírito, no plano físico, ele segue ali o seu caminho sem a mesma saudade, sem a mesma devoção, sem o mesmo sentimento, e aquele que desencarnou vai olhá-lo agora como um companheiro que precisa de ajuda, e não mais como aquela pessoa que precisa corresponder a esse mesmo sentimento. Então o sentimento já passa por uma transmutação. Já começa a vir exatamente ali aquele sentimento paternal, maternal, de cuidar daquela pessoa para que ela seja feliz de acordo com o caminho que ela escolheu. E nessa hipótese, caber-me-ia o direito de eleger uma nova companheira na vida nova? Então, quer dizer, ele, desencarnado, numa nova existência, precisa, porque a gente tem a ideia do casamento, né, de seja feliz para sempre, ou que o casamento é para sempre, né? Então, se você se casou com alguém agora, a ideia é que na próxima encarnação você tem a obrigação de casar com ele de novo. Né? Então, essa visão assim, meio equivocada que a gente acaba tendo de posse. E aí, então, cada espírito segue o seu próprio caminho, cada espírito constrói ali a sua felicidade, né, com... Né? Pois é, André, mas a ideia é exatamente essa, né? Uns veem isso como um castigo, outros veem isso como um compromisso eterno. E aí então, já que Fantine, que ele colocou ali, né, o Ernesto, já que a esposa, né, numa hipótese, não corresponde mais aos mesmos sentimentos, então ele se encontra livre para criar uma nova vida, fazer um novo caminho. E aí então foi colocado. E nessa hipótese, caber-me-ia o direito de eleger uma nova companheira nessa vida nova? As leis humanas, tanto no plano terrestre quanto aqui, são princípios suscetíveis de alteração e, na essência, não afetam as leis divinas. Na moradia dos homens, não existe obrigatoriedade para o estado de viuvez. Conservam-se órfãos de companhia no lar aqueles corações que o desejam. Rompidos os compromissos com o casamento, do casamento com a morte do corpo, o homem ou a mulher permanecem sozinhos quando possuem motivos para isso. Né? Aí a gente vai encontrar aquela questão qual é o nome que se dá? Quando a pessoa... Os religiosos geralmente não se casam, não é abstinência, é como é que chama, pessoal, a escolha que as pessoas fazem de não se casar? Me fugiu o nome agora. Não é abstinência... Qual que é o nome? Me lembrei. O celibato, isso, obrigado. Quando nós estudamos sobre... Eu nunca guardo esse nome. Quando nós estudamos sobre o celibato, por exemplo, você tem o celibato causado, né, tendo como motivo diversas situações. Então, é o celibato religioso, é o celibato do sentimento de viuvez, é o celibato pelos filhos, é o celibato por uma questão social, por deficiência. Cada um escolhe qual é o tipo de relação que vai ter, né, ou melhor, que vai causar esse celibato. Então a gente sempre pensa assim, né, o celibato é uma questão religiosa apenas porque nós aprendemos assim. Mas, na verdade, o celibato significa eu não quero me casar, mas sem que necessariamente isso cause nele um sofrimento. É uma opção natural que ele tem. Mas aqui nesse caso, então, possuem motivos para ficarem sozinhos. Natural também no plano espiritual que o espírito faça o mesmo. O homem ou a mulher desencarnados guardam insulamento ou não, ou seja, ficarem ali, né, sozinhos, né?
conforme os propósitos íntimos que alimentem, entendendo-se, porém, que em qualquer posição dispomos de recursos para honorificar o trabalho da edificação do amor puro que acabará imperando, de maneira definitiva, em novas relações uns para com os outros. Então, no plano espiritual, os espíritos também podem escolher. Eu não quero me envolver com ninguém, eu quero continuar fazendo aqui a minha atividade, meu coração está vinculado com uma pessoa numa outra situação, numa outra dimensão, num outro mundo, e eu quero continuar vivendo assim, sem que isso seja para ele algo negativo. Evelina, denotando preocupação no olhar, diligenciou colher maiores conhecimentos. Instrutor amigo, o senhor conhece companheiros que não conseguiram consorciar-se aqui? Eu sou um deles. Alguma razão especial? Esmerilhou Fantini. Acontece que o amor conjugal, quando se exprime em bases de amor puro, continua vibrando no mesmo diapasão entre dois mundos, sem que a permuta de energias de um cônjuge para o outro venha sofrer solução de continuidade, ou seja, venha sofrer interrupção. Quando ele fala de um mundo para o outro, é mundo físico, mundo espiritual, né? Não é de um planeta para outro necessariamente. Minha esposa e eu sempre fomos profundamente unidos. Bastávamos-nos na terra um para o outro, em matéria de alimento afetivo. Sobrevindo à minha desencarnação, percebi logo que ela e eu continuávamos em plena vinculação mútua, qual se fôssemos partes integrantes de um circuito de forças. Na dedicação espiritual dela, colho meios de continuar o meu aprendizado do amor a todos, ocorrendo-lhe o mesmo. Ligação ideal, regozijou Evelina estática. Patenteando a ansiedade de que se via presa, no sentido de se reintegrar na ternura do marido distante, comentou reverente: Instrutor, noto que há sempre reserva em nossos amigos mais experientes daqui, quando se diz algo sobre a possível desencarnação de pessoas queridas que deixamos na retaguarda. Chego a pensar que isso é assunto proibido entre nós. Será mesmo assim? Ou seja, de falar assim, não vejo a hora dele desencarnar. Será que quando ele desencarnar ele vai continuar gostando de mim? Então, ideias assim que vão surgindo, né? Não tanto. À medida que se nos desenvolve a noção de responsabilidade, compreendemos a reencarnação como período de escola. Cada existência está supervisionada por deliberações superiores, muitas vezes insondáveis para nós. Então, quer dizer, cada reencarnação traz elementos ali que ficam de acordo com a necessidade de cada um. Por exemplo, um ente querido desencarnou, mas na programação do outro que ficou, tinha ali novas tarefas, tinha ali uma continuidade, mais tempo no mundo físico, sem aquela ideia assim, não, eu desencarnei, o meu grande amor tem que desencarnar também para a gente continuar um do lado do outro. Cada um terá ali suas próprias necessidades e os próprios elementos que vão compor a sua caminhada. A interlocutora, denunciando aspirações íntimas profundas, arriscou: Caro amigo, suponhamos que eu venha a reencontrar o esposo mergulhado em saudades iguais às minhas, atormentado, triste. Não me será cabível nem de leve encorajá-lo na certeza de que seremos novamente felizes aqui, prometendo-lhe aventura renovada para além da morte? Digo isso porquanto não lhe deixei filhos para entreter-lhe a coragem de sofrer, de esperar. Então ela pensa assim, eu posso chegar perto dele e ficar dizendo, calma meu amor, a gente vai se ver, eu estou aqui esperando por você, a sua hora vai chegar para a gente poder se reencontrar. É possível fazer isso? Fuja de refletir assim. Não temos instrumentos para medir a fidelidade daqueles que amamos. E ainda que seu marido estivesse agoniado em tremendo desajuste por motivo de sua ausência, não saberíamos se a desencarnação lhe traria o remédio adequado. Quem nos dirá que a mais longa demora dele no corpo físico não seria a providência desejável a fim de que se lhe revele com mais segurança? Martelar-lhe a cabeça a ideia da morte significaria provavelmente ajudá-lo a reduzir tempo na experiência material. E quem nos afirmará
com certeza que ele se sentirá feliz regressando à vida do espírito por imposição nossa e não por determinação da natureza, sempre sábia por refletir os desígnios do Eterno. É aquele caso, né, que muitas vezes uma pessoa, uma parte do casal desencarna e ele então, não suportando a ausência, fica perto da outra parte que ficou, e nesse processo de obsessão e auto-obsessão provoca a desencarnação precoce do ente querido. Ou seja, onde está o amor que a gente está falando? Na verdade, são dois espíritos em desequilíbrio que acabam, na verdade, agravando a situação. Então, cada espírito tem que ter essa liberdade de seguir o seu próprio caminho sem a interferência do outro, salvo se essa presença seja uma presença de estímulo, de continuidade na experiência que precisa. E é aí então que nós vamos encontrar a necessidade de um grande equilíbrio, de um grande entendimento. De um grande entendimento de qual é esse compromisso. Oh, meu Deus! E a senhora Serpa deixou escapar um suspiro de aflição. Como agir em auxílio do coração que vive no meu? Olha mais uma vez, hein? O coração do marido encarnado vive dentro do dela. Ou seja, ele sente muita saudade de mim. Sem mim a vida dele não é nada. A gente está percebendo que ela está construindo a imagem, colocando para ele aquilo que ela sente, e não indo na realidade para saber exatamente o que está sentindo. Ribas respondeu afetuoso. Em muitas ocasiões, quando dizemos que o coração de alguém pulsa em nós, seria mais justo declarar que o nosso coração é que pulsa em alguém. Ou seja, né, eu acho que ele me ama, e não a certeza de eu preciso dele, não ele precisa de mim. E com inflexão mais carinhosa, dentro em breves dias você e Fantine poderão viajar, de visita ao ninho doméstico. Evelina e o companheiro agradeceram felizes. Doce alegria banhou-lhes a alma, de improviso, como se o sentimento se lhes deslocasse das brumas da saudade para brilhar ao sol da esperança em novo alvorecer. Então aqui já começa, em breves dias então, eles farão, né, essa viagem para visitar aqui os entes queridos, as famílias, né, mas a gente percebe que a grande ansiedade dos dois é encontrar esposa e esposo. Então, assim, a expectativa deles é com relação a esse sentimento passional. Embora, claro, né, tenha ali pais, a filha do próprio Ernesto também ali junto deles, né, mas a grande expectativa é: eu tenho que encontrar o grande amor da minha vida. E mais do que isso ainda, a expectativa é: eu tenho que encontrá-los porque eles estão sentindo falta de mim. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Então, o próximo capítulo, o retorno, enfim, a volta. Veremos então como foi essa viagem deles aqui de reencontro, né, junto aos entes queridos. O Braz lembrou, né, verdadeiro casamento é o amor de duas pessoas, né? Então, e o detalhe, né, Braz, é que nós estamos ainda tão distantes de entender qual exatamente, né, a pureza desse sentimento do amor, né?